quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. E a nossa boca se encheu de sorriso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Our mouths were filled with laughter, then our tongues will shout with shouts of joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Verse 3, the Lord has done great things for us, we were joyful. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Restore our fortunes, Lord, like water courses in the Negev. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Those who sow in tears will reap with shouts of joy. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Vou repetir. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. He who carries the precious seed, walking and weeping, will undoubtedly return with joy, bringing his sheaves with him. Feche os seus olhos comigo. Close your eyes with me. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, acabamos de ler a tua palavra. we just read your powerful word. Eu tenho convicção, certeza, I have certainty, Lord, que à medida que ela for sendo ministrada, that by the way that it's going to be ministered, à medida que o Senhor for falando aos nossos corações, by the measure of you talking to our a hearts, tua palavra não voltará vazia, your word is not going to come back empty, mas ela vai achar um lugar but it's going to find a em place cada coração. in every heart. Por isso eu libero sobre a sua vida, That's why I liberate over your sobre o life, poder da palavra de Deus, over the power of the word of que God. esta poderosa palavra, This powerful word ela vai entrar no teu is coração going to get in your heart, e vai fazer algo tremendo na tua vida, going to do something tremendous in your e vai life, mudar a tua and mente, it's going to change your e mindset, vai mudar a tua vida, it's going to change your life, porque Deus te trouxe aqui because nessa God noite brought you here tonight para ouvir a palavra de Deus, to hear the word of e God, pela palavra and by the word eu ordeno I order que os demônios sejam repreendidos, that the demons will be que rebuked, toda obra contrária seja repreendida, that every work on e opposition, que você receba o poder, that you receive the e que power, você receba o poder, that you can receive the e power, que você receba a palavra de you Deus, can receive the word of que vai God, mudar a sua vida it's going to change your a life. partir de hoje. Starting today, Eu declaro sobre você, I liberate and declare sobre a over your sua life, vida, over your life, no nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém? Amen. Quantos dizem amém? How many say Se amen? você disse amém, tome o seu assento, por If you said amen, gentileza. you may be seated. Os que semeiam com lágrimas, Those who sow in tears, os que semeiam com lágrimas. those who sow in tears. O Salmos 26, Psalms 26, ele é um poema lindo, e a Bíblia diz que ele é o cântico dos degraus. it's a poem very beautiful, and it's a song very powerful. Ele é o cântico dos degraus. It is the songs of steps. Ele é uma mensagem It is a message que foi registrada that was registered para deixar na memória in the memory e na história do povo de Deus and in the story of God, of the people of God, aquilo que Deus what God é capaz de fazer.
can do. É o que Deus pode fazer What God can do e é o que Deus fez and what God has done na vida do seu povo. in the life of his people. A história do Salmo 126 The story of Psalms 126 começa iniciando falando do cativeiro, da prisão do povo de Israel. is talking about the captivity and the prison of the people of Se God. você ler o verso 1 do capítulo 26, If you read the first verse of 126, você vai ver que o escritor disse assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, you will see that in verse 1 says, when the Lord brought those who were captured to Zion out of captivity, estávamos como os que sonham. they were like those who dream. Eu queria imaginar I want to imagine como estava how they were, a mente e o coração do povo de Israel. or how their minds and hearts were. Porque este poema Because this poem não apenas foi um poema, isn't just a poem, mas foi como um cântico but it was like a song que eles cantavam that they sang enquanto regressavam para sua casa. while they returned home. O cativeiro mencionado no Salmo 126 The captivity that is mentioned in se 126 refere ao exílio babilônico, refers to the exile of Babylon, dos mais graves e mais pesados exílios sobre Israel. one of the heaviest exiles over Israel. Ele foi até mais pesado, It was even heavier than, mesmo sendo menor em tempo, even being in shortest of time ele foi frame, mais pesado do que o exílio no Egito de 400 anos. it was heavier than the captivity of the Israelites in captive over O Egypt for exílio 100 years. na Babilônia de 70 anos. The captivity over Babylon De 70 anos foi mais of pesado 70 years was more heavier porque ele trouxe maiores influências no povo de Israel. because it brought more influence over the people of Israel. Até nos dias de hoje, Until the times of today, Israel sofre Israel suffers por causa do exílio babilônico. because they suffer from the exile of Babylon. Eles perderam a sua língua, They lost their tongue, eles perderam a sua identidade, their identity. eles perderam filhos, They lost their sons and eles daughters. perderam praticamente tudo ou quase tudo. They lost everything or almost everything. O povo havia sido colocado em cativeiro babilônico. They were put in captivity over Babylon. Quando Jerusalém foi saqueada e o templo de Salomão foi destruído. When Jerusalem was looted and Solomon's temple was destroyed, Esse período foi profundamente angustioso para Israel. this was a period of deep anguish for Israel. E a promessa de libertação e restauração era um anseio, era um desejo desse povo. And the promise of the liberation, restoration was an intense longing for all the people. O Salmo 126 inicia contando a história Psalms 126 begins with telling the story da restauração do povo. of Israel's restoration. O Salmo 126 não conta Psalms 126 doesn't mention da prisão do povo e do sofrimento, the imprisonment and the suffering of mas them, conta sobre a sua restauração. but it talks about their restoration. A palavra hebraica aqui usada é shivá, The Hebrew word used here is shiva, implicando ao cativeiro quando ele ocorre, ele acontece por si mesmo, implies captivity when it occurs by itself, como o que aconteceu literalmente com Israel. which occurred literally with Israel. A expressão indica essencialmente The expression means essentially que o próprio Deus ele está devolvendo agora no capítulo 126 that God is returning in 126 Psalms o que havia sido tomado pela calamidade, pela tristeza, pelo horror de estar preso no cativeiro. what was taken from the horror of being captive. Provavelmente isso indica que o próprio Deus This probably means that God ele devolveu ao povo de Israel a sua própria cidade. gave back to the people of Israel their own city Após um período de 70 anos. after a 70-year period. E quando eu leio o Salmo 126, And when I read 126 eu Psalms, vejo Deus mostrando a Israel I see God showing Israel mais uma vez
vez one more time que por causa da sua that desobediência, because of their disobedience, eles agora estavam sendo corrigidos. they had to be corrected. Deus permite God permits que Israel seja corrigido. that Israel gets corrected, E a única forma and the only de form Deus tratar com Israel for God to treat Israel é permitindo que eles agora estejam is presos to permit their imprisonment numa cidade, numa nação chamada Babilônia. in a nation named Babylon. Mas também o próprio Deus But God himself nos ensina nesse texto also teaches in this que text até mesmo quando somos corrigidos, that even when we are corrected, somos colocados numa posição de aprendizado. we are put in a position to learn. Em outras palavras, In other words, Deus usa God a uses correção correction para nos ensinar. to teach us. Deus usa God a uses prisão the prison para mostrar to show us para Israel Israel quanto vale a liberdade deles. how much is valuable of Porque their tem pessoas liberation, because there's people como Israel in how Israel que não valorizam a liberdade que tem. that don't find value in their liberation. Existem pessoas There's people como Israel how Israel que is não valorizam that don't aquilo value que tem. what they have. Existem pessoas There's people that exist como Israel how Israel que is não a valorizam that don't value aquilo que Deus what God está fazendo na vida is deles. doing in their lives. Existem pessoas Exist que não people valorizam that don't value como Israel how o Israel, que Deus what God está fazendo na vida is deles, doing in their lives. abençoando a sua casa, They bless your house, te colocando num país abençoado, putting you in a country blessed, fazendo você comer do melhor da terra, helping you eat whatever you want, abençoando a sua casa, blessing your household, abençoando as suas finanças, blessing your finances, abençoando os seus filhos, blessing your sons and daughters, colocando eles nas melhores escolas. putting them in the best of E schools, muitas vezes and a lot of times você não tem gastado um centavo. you have not paid a Sabe o penny. que eu vejo com isso? You know what I see with É a this? boa mão de Deus It's the good hand of me God trazendo bringing me de um país from one country de terceiro mundo in the third world e me colocando and putting me num país in a de country primeiro in mundo the first world e me honrando aqui and honoring me e me here fazendo prosperar. and making me prosper. Deus te trouxe para esta nação God brought you here to não this foi nation, apenas not just para ganhar dinheiro. to get money. Deus não te trouxe a essa nação God didn't bring you to this não foi nation apenas not just para dirigir o melhor carro. to drive the best of Deus cars. não te trouxe nesta nação God didn't bring you to this para fazer nation você to do you pensar que é melhor do que alguém. think you're better than somebody Mas else. Deus te trouxe essa But nação God brought you here to com this um nation propósito. with a purpose. E o propósito é: And the purpose eu is sou abençoado. to be E blessed. porque eu sou And abençoado, because I am eu vou blessed, honrar a Deus. I'm going to honor Mas God. se Deus não me But abençoar, if God doesn't eu bless vou me, continuar I'm honrando a going to honor Deus. Him Porque anyways. Deus é Deus. Because God is Ele God. não saiu do seu lugar. God hasn't left His Ele não place. mudou de opinião. He didn't move His E ele não opinion. mudou a sua posição. He didn't change His position. Quando Israel estava When Israel retornando, was returning, quando eles estavam voltando when they were going back do cativeiro babilônico, from the Babylonian captivity, olha só como são os nossos inimigos. look how our enemies are. A Bíblia diz que existe uma tão grande nuvem de testemunhas que estão nos olhando. The Bible says that there is a big cloud of testimonies looking at our testimonies. Sexta-feira, Friday, na nossa reunião de obreiros, in our meeting with our leadership, na nossa reunião de líderes, in our meeting of our leadership, eu disse para eles I told them algo que nós precisamos carregar conosco something we need to carry with a us vida toda. our whole lives. E o que é, pastor? And what is this, Pastor? Ser crente, Be a Christian, ser servo de Deus, be a servant of God, ser seguidor do Evangelho de Jesus, be a follower of the gospel of Jesus não é Christ. como você fosse membro de qualquer clube. It's not just being a member in whatever club. Não é como se você fosse membro de qualquer associação. It's not you being a member in any of Mas é society's clubs. Mas é como você faz parte de um organismo
organismo vivo. but it's you being a part of an organization E that is alive. nós estamos And we numa posição are in a position em que as pessoas that people que não entendem a nossa história, don't understand our que stories, não entendem o que Jesus fez na minha vida, don't understand what Jesus did in my não life, entendem o que Jesus fez na sua vida, doesn't understand what Jesus did in your e life, por que você está vivendo dessa forma agora, and why you are living in this e manner. você não vive como você vivia anteriormente. Because you haven't lived how you used to live. Eles vão estar de olho em você, They're going to keep an eye on you porque eles sabem because they know quem você era no passado. who you were in the E past. agora eles estão vendo And now they are seeing uma atitude diferente, a different attitude. uma atitude de uma pessoa diferente, An attitude of somebody that is different. uma pessoa mudada, Somebody changed. uma pessoa transformada. A person Em transformed. outras palavras, In other words, uma pessoa liberta, A person that is uma liberated. pessoa livre. Somebody that is free. Lá fora eles dizem: Outside they say, eu sou livre, I am free. por isso eu posso beber, That's why I can drink. por isso eu posso fumar, That's why I can smoke. por isso eu posso me prostituir. That's why I can prostitute Mas myself. isso não é a verdadeira liberdade. But that is not true freedom. Eu sou livre de I verdade, am free for real porque eu até poderia because I can beber, drink, fumar, smoke, me prostituir, prostitute myself. mas porque eu sou livre but because I am dos free meus próprios from desejos, my own da minha desires, própria vontade, my own eu wants, digo no meu coração, I say in my eu não heart, quero, I don't want eu não it. vou fazer, I'm not going to. porque aquele que habita em mim, Because who lives ele in me, me libertou. he freed me. Hallelujah. É Israel Israel estava sendo observada, was being observed. o povo de Deus estava sendo observado People of God were being observed pelas outras nações daquela época. by other nations. O Salmo 137, Psalms 137, ele conta que quando Israel estava retornando, voltando do cativeiro, it mentions when Israel was returning from captivity, ele disse assim: aqueles que os levaram, aqueles povos que os levaram cativos, those people that were captivated, em outras palavras, in other words, aqueles mesmos que prenderam Israel, those same people that imprisoned Israel, aqueles mesmos que estavam fazendo Israel sofrer, those same people that were making Israel suffer, pediram a Israel: asked Israel, Israel, cante-nos uma canção, sing us a song, cante-nos algum dos seus louvores, sing some of their praises para alegrar a nossa alma. to bring our souls to E joy. o Salmo 137, verso 1, In Psalms 137 verse 1 disse o seguinte: says this, junto aos rios da Babilônia, by the rivers of Babylon, ali nós estávamos assentados there we sat e chorando and wept quando nos lembrávamos de Sião. when we remembered Zion. Em outras In palavras, other words, estávamos sentados we were sitting, chorando crying, quando nos lembravam da nossa casa. when we remembered our home. O verso 2 diz assim: Verse 2 says, sobre os salgueiros, we hung eles penduraram as suas harpas, our harps, porque aqueles que nos levaram cativos because those that captivated us pediam-nos uma canção, asked us for a e song, os que nos destruíram and what destroyed us pedia que nós os alegrássemos, dizendo: asked us to make them glad cantai-nos uma canção de louvor. by saying, sing us one of the songs. E Israel, And Israel, o povo de the Deus, people of God, levantou a sua voz they raised their voice e disse: and they said, como podemos, how shall we, como podemos cantar how can we sing uma canção de louvor ao the Senhor Lord's song em terra estranha? in a strange land? Em outras palavras, In other words, eles estavam dizendo: they were saying, como podemos cantar, how can we sing? como podemos nos alegrar, How can we rejoice? como podemos celebrar. How can we celebrate?
sabendo que estavam presos. knowing that we were arrested. Como podemos cantar? How can we sing? Amarrados, Tied up, aprisionados. imprisonated. Como podemos cantar? How can we sing? Sabendo que os nossos filhos Knowing that our sons e and as daughters nossas filhas and our daughters estavam sendo mortos. were being killed. Suas mulheres Our women estavam sendo levadas reféns. were taken E hostage, seus maridos and their como husbands escravos. made slaves. E aí Israel, And Israel, no meio da angústia, in the middle of their no anguish, meio da dificuldade, in the middle of their no difficulties, meio da dor, in their pain, eles levantam a sua voz they raise their e voices dizem: and they say, enquanto semeamos, as we sow, enquanto plantamos, as we plant, enquanto trabalhamos, as we work, enquanto somos batem em nós, while they beat us, quando eles judiam, machucam a nossa carne, while they hurt our flesh, enquanto trabalhamos pesado com lágrimas, while we do our hard labor in tears, como podemos louvar a Deus? how can we worship God? Como How se pode can louvar a Deus you worship no God meio da dor? in the middle of pain? Como How se pode can you louvar a Deus worship no God meio da angústia? in the middle of anguish? Talvez alguém aqui nessa noite Maybe somebody here tonight entrou aqui nessa casa, came in this house. como talvez algum desse povo de Israel. Maybe somebody like the people of Israel. Seus filhos estão lá no mundo, Your son or daughter is in the world. seu marido está longe do Senhor, Your husband is far from the Lord. a sua mulher está longe de Deus, Your woman is far from e God. você está sentado aqui, And you're sitting here, e às vezes o pastor da igreja, and maybe a pastor of the o church, dirigente do trabalho, your boss at work, ele diz assim: levante a sua voz say, lift up your e voice adore ao seu and Deus, adore your God. porque eu quero ouvir Because I want to hear louvor da sua boca, a worship song from your eu quero mouth. ouvir I want to hear cântico que sai da sua boca, songs that come from your mouth. porque existe segredo na vida do servo e da serva de Because there's a Deus, secret in the life of a servant of God. que mesmo na dor, Because even in the que anguish, mesmo na angústia, maybe in the que pain, mesmo no sofrimento, even in the suffering, existe poder dentro da sua there's alma, a power in your soul e as cadeias não podem prender, that the chains cannot keep, que as algemas não podem prender, that the chains cannot keep you prisoned, que a luta não pode prender, that your fight you cannot lose porque você não é preso because you are not imprisoned exteriormente, exteriorly. você é livre You are free interiormente, interiorly. porque a Bíblia diz Because the Bible que se o says Filho vos libertar, that if the Son liberates us, verdadeiramente você será livre. truly you will be free. E as lágrimas And the tears que escorriam nos seus rostos, that went down the faces of each Israelite, mesmo no sofrimento, even in the suffering, eram lágrimas de arrependimento, it's tears of repentance, consolo e paz. comfort and peace. Segunda Crônicas capítulo 34, verso 27 diz: 2 Chronicles chapter 37 verse 27. como teu coração se entristeceu As your heart was softened e te humilhaste perante Deus, and you humbled yourself before God, ouvindo as suas palavras when you heard his words contra este lugar against this e place, contra os seus habitantes, against its inhabitant, e te humilhastes perante mim, o Senhor, and humbled yourself before e me, rasgaste as tuas vestes and tore your e clothes, choraste perante mim, and wept before me. também eu, o Senhor, I also have, me tenho Lord, ouvido have heard you, o teu gemido, your weep. tenho ouvido I have heard o teu clamor, your call for me. tenho ouvido I have heard quando você entra no seu quarto, when you go into your room. tenho ouvido I have heard quando você fecha a sua porta, you close your door. tenho ouvido I have heard quando você dobra o seu when joelho you bend your e knees diz: and Senhor, say, Lord, está doendo, it is hurting, mas eu vou te but adorar. I'm gonna worship you. Senhor, eu Lord, fui humilhado, I was mas humiliated, eu vou te but I'm adorar. gonna adore you.
Deus ouviu God heard o clamor e o gemido do seu povo. the call and the weeping of his people. E quando Deus ouve, And when God hears, eu vou dizer novamente, quando Deus I'm going ouve, to say this again, when God hears, Deus não faz como eu e he você, doesn't do how I or you would do. que muitas vezes ouve, That a lot of times we hear, mas não escuta. but we don't listen. Em outras palavras, ouve, In other words, we listen, mas não presta atenção. we don't pay attention. Quando Deus ouve, When God hears, Deus escuta. God listens. Quando Deus ouve, When God é hears, porque Ele já está preparando it's because he's already para preparing entrar na tua vida to come into your e lives fazer alguma and coisa do something por causa do teu clamor. because of your call to Deus him. ouviu, The Lord heard, Deus ouviu God o heard clamor e o gemido do seu povo. the call and the weeping of his people. E quando Ele ouve, And when he o hears, que Ele faz? what does he do? Ele traz conforto He brings comfort e traz paz. and peace. Ouça-me, Listen to me. ouça-me. Listen to me. Você e eu Me and you nunca estivemos never have numa situação como Israel. been in a situation like Israel A was. gente até fala We even say, de sofrimento, we talk about suffering, a gente até fala de luta, or we talk about fights, mas a gente não passou but we have never, nunca nem a metade not even do half que Israel passou. of what Israel went Se through. você abrir a história, If you open the story, você vai ver you will see que quando Israel estava preso, that when Israel was in prison, as mulheres grávidas, the women were pregnant, o baby dentro do ventre da mulher, baby in their por wombs, causa da maldade dos governadores da época, because of the government and the evilness eles of the government. abriam o ventre da mulher They opened her stomach, e a mulher ainda sem anestesia and without e anesthesia viva, and alive, eles tiravam o feto da mulher, they took out the fetus of the eles woman. penduravam They o hung marido de cabeça para baixo their husbands upside e down colocavam fogo and put fire under them. nas ruas de muitas cidades. In the roads of many cities, Muitos dos judeus a lot of Jews eram usados were used como lâmpadas. as lights or Eles lamps. colocavam eles pendurados no madeiro They put them hanging on a e wood colocava fogo and put fire onto them para iluminar a estrada. to illuminate the roads. Eu lhe pergunto, I ask you, qual de nós aqui nessa noite, who here tonight porventura já passou por algo assim? has passed through something like Mas a this? Bíblia diz But the Bible que says Deus ouviu o clamor daquele povo. that God heard their call. E aqui eu vou abrir um I'm parêntese, going to open a parenthesis porque você here pode me perguntar, because you can ask me, Pastor, então Deus não vai me ouvir? so God's not going to hear me Porque o meu sofrimento because my não sufferment é maior do que o deles. isn't bigger than Eu theirs? vou dizer para você I'm going to tell you que something. Deus está nessa hora God at this time assentado no trono, is sitting on his throne esperando waiting alguém clamar, somebody to call, alguém gritar, somebody to scream, alguém chamar pelo nome somebody dele call his para name que ele possa ouvir. so that he can listen. Aonde está escrito isso? Where is this written? Jeremias capítulo 33, Jeremiah chapter 33, verso 3. verse 3. Deus disse para Jeremias: God told Jeremiah, Jeremias, não fica de boca fechada. Jeremiah, don't close your mouth. Jeremias foi chamado Jeremiah was called de um profeta chorão, a prophet that cried a lot. profeta que chorava muito. A prophet that cried a lot. Por quê? Why? Porque ele andava nas ruas Because he walked along the roads Babilônia, in the Babylon, vendo o sofrimento do seu seeing povo, the sufferment of his vendo people, o sofrimento dos seus seeing the irmãos. sufferment of his brothers. Deus desceu do céu And God came down e from the falou para heavens and Jeremias: told Jeremiah, basta uma coisa só, it's Jeremias. enough one thing. Não fique calado. Do not close your mouth. Jeremias perguntou: And Jeremiah asked, o que, Senhor? what, Lord? Clama a mim. Call on me. Clama a mim. Call on me. Grita para mim. Shout for me. Chama para mim. Call on Que me. eu vou te Because responder. I'm going to respond. Porque quando você clama, Because when you call, Deus não fica parado. God doesn't stay Quando still. você clama, When you call on God, Deus não fica de braço He doesn't cruzado. stay with His arms Quando crossed. você clama, When you call on Deus God, responde. God responds. Nessa noite, Tonight, eu venho aqui dizer para alguém I come here to tell que entrou somebody aqui nessa that noite came in here dizendo: saying, Pastor, Pastor, eu estou a ponto I'm at the de point deixar tudo. of leaving Eu estou a everything. ponto I'm at the de point sair da minha casa. of leaving my
my Eu house. estou a ponto I'm at the point de largar o ministério. of leaving my ministry. Eu estou a ponto I'm at the point de largar tudo. of leaving everything. Deus está dizendo para alguém God aqui is nessa telling noite: somebody here tonight, comece a clamar. start to call. Comece a clamar. Start to call. Que eu vou te ouvir. Because I'm going to hear you. Alguém aqui nessa noite Somebody here tonight pode clamar ao nome do can Senhor. call on the house of the name of God. As lágrimas de Israel, The tears of Israel, as lágrimas daquele povo, the tears of those people eram lágrimas de fé were tears of faith regadas ou acompanhadas pelo milagre. and accompanied with miracles. As lágrimas daquele povo The tears of those people, era regada de fé they were of faith e acompanhada de milagres. and accompanied with miracles. Em Marcos capítulo 9, In Mark chapter 9, verso 24, verse 24, a Bíblia diz o seguinte: the Bible says, e logo o pai do menino, and immediately the boy's father clamando com lágrimas. called with tears. Como é que ele estava clamando? How was he calling? Clamando com lágrimas. He was calling on God with tears. Ele disse: He said, Senhor, Lord, eu creio, I believe, ajuda-me. help me. Eu imagino aquele moço, I imagine this young man, porque Marcos 9:24 because Mark 9:24 conta que pai, says one father ele tinha filho had one son que ele era lunático. who was a lunatic, Mas no verso anterior, but in the previous verse, no verso 23, Jesus disse: in verse 23, Jesus said, Homem, man, se tu podes crer, if you can believe, tudo é possível ao que crê. everything is possible to whoever believes. Sabe o que eu aprendo aqui? You know what I learned with Que this? nós não recebemos We don't receive primeiro first porque nós não clamamos. because we don't call on God. Deus God precisou de dar empurrãozinho em Jeremias. needed to push Jeremiah. Deus precisou God needed de falar para to Jeremias: tell Jeremiah, Jeremias, por que você chora tanto? Jeremiah, why do you cry so much? Por que você anda chorando tanto por aí pelos cantos? Why do you walk everywhere crying? Ao invés de chorar, Why, ao invés de chorar, instead of you crying, por que você não clama? why don't you call on Tem muita God? gente There's a lot of que people anda chorando pelos that cantos, cry everywhere, reclamando dos problemas, complaining about their problems, reclamando das dificuldades. complaining about the Quando difficulties. Deus, When o God, próprio Deus, God himself, Ele está lá no céu, he is in the heavens aguardando o seu clamor. waiting on your call on him. Segundo, Second, sabe por que não recebemos? you know why you don't receive, or we Porque don't não receive? temos fé. Because we don't have faith. Aquele homem That man sofria suffered por causa da vida do filho, because of the life of his son, que era lunático. who was a lunatic. Ele tinha problemas mentais. He had mental issues. E eu pergunto para você: And I ask you, qual pai ou mãe aqui nesta what noite, father or mother here tonight se ver o seu filho ou a sua filha sofrendo sees your son or daughter suffering, numa enfermidade ou qualquer que seja a situação, or in a sickness or whatever situation, vai ficar tranquilo, vai ficar quieto, não vai fazer nada? they're going to be at peace and not going to do anything. Nós vamos procurar o melhor para o nosso We're filho. going to always look for the best for our Agora children. observe bem, Now observe this naquela well. época In this time, não tinha praticamente there had nothing practically, a solução para aquele pai. there was no practical solution for Talvez ele this não son. tinha dinheiro Maybe he didn't have money para pagar um médico. to pay a doctor. E se tivesse um médico, And if they had a doctor, o que ele poderia fazer pelo filho? what could he do for his son? Somente Jesus Only Jesus poderia resolver o problema could dele. resolve his problem. Existem problemas na nossa vida There's problems that exist in que our não é a lives. medicina que vai resolver, That's not the medicine that's going to que não resolve é o anything. dinheiro que vai It's not the resolver, money that's going to resolve que anything. não é a pessoa que está do seu It's not lado que the vai people resolver. next to you É that's gonna só resolve você it. que vai resolver. Only you're going to be able to Como resolve eu this. posso How resolver? am I going to be able to resolve Indo na this? fonte, Going to the source. indo na fonte, Going
back to the source, clamando a Deus, calling on God, buscando ao Senhor. seeking God. Pare de contar o seu problema por alguém. Stop telling your problems to Pare de everyone. contar o seu problema para o vizinho. Stop telling your problems E to just comece your a neighbor. contar para And Deus. start telling Porque God Ele your vai problems. resolver o teu Because He's problema. going to resolve your problems. Israel Israel estava presa was trapped no cativeiro babilônico. in the Babylonian captivity. Mas no fundo, But deep down, eles sabiam they knew que a sua liberdade estava próxima. that their release was near. Escute uma coisa para você ver. Listen something for you to know. Nós We, que somos crentes de verdade, who are really Christian, sofremos nesse mundo. we suffer in this world. Se eu perguntasse aqui quantos passaram um problema essa semana, a maioria, se não todos, levantariam as mãos. If I ask if anybody had problems this week, everybody would raise their hand. Mas a diferença But the difference is, entre a nossa vida in our lives, e a vida daqueles que estão lá fora. in the lives of those who are outside in the world, Quando eu digo lá fora, when I say outside, é porque eles não estão dentro it's because they are not inside da família de Deus. the family of É God. como se fosse um filho It's almost like a son que resolvesse who decided largar a sua casa, to leave his house, largar a sua família. to leave his family. E o que acontece dentro da sua And casa, what happens in your house, ele não vai saber. they're not going to know. Por isso nós, That's why we, que somos da família de Deus, who are from the family of God, sabemos, we know que mesmo sofrendo, that even que suffering, mesmo passando problemas, even though we go through problems, mesmo passando dificuldades, even going through difficulties, no fundo da deep nossa down in alma, our souls, sabemos que Deus vai se levantar. we know God is going to raise up. Sabemos que Deus vai se mover. God is going to move. Sabemos que Deus vai agir. We know God is going to move. Sabemos que Deus vai estender a sua God is going to mão extend His hand, e vai cuidar de mim. and He's going to take care of us. Israel, Israel, no fundo, deep down, mesmo presos, even in prison, sabiam they knew que a sua libertação that their release estava próxima. was near. E quando eles vêm And when they come de volta do cativeiro, back from the captivity, agora sendo libertos now being free and released por causa da promessa de Deus sobre eles, because of the promise of God over their lives, eles vêm adorando ao Senhor they come adoring Lord na expectativa, expecting na expectation, the expectation que quando eles chegassem na sua casa, that when they reach their houses, eles iriam voltar à sua vida normal. they're going to go back to their normal lives. Por isso, This is why é bom lembrar, it's important to know no verso 6 e último do capítulo 126 de Salmos, in the last verse of 126, verse 6, que eles disseram o seguinte: they said this: que todos os judeus all of the que Jews foram levados presos no cativo babilônico who were taken captivity in Babylon, não tinham condição de semear. they didn't have the conditions to sow. Eles não tinham condição de plantar, They didn't have the conditions to plant porque o trabalho deles because their work, não era para eles. their jobs weren't for them. Eles podiam até plantar, They could plant, mas eles não iriam comer daquela plantação. but they will not eat of that vegetation. E no verso 6, And in verse 6, eles disseram uma frase they said a phrase muito interessante. very interestingly. Eles disseram o seguinte: They said this. Salmo 126, They said in Psalms verso 6, 126, verse 6, aquele que leva, the one that brings, aliás, o verso 5, volta comigo. verse 5, Os que semeiam em lágrimas those who sow in tears cegarão com alegria. will reap in joyfulness. Em outras palavras, In other words, aqueles que semeiam, jogam a semente chorando, those who sow in tears, eles vão colher com alegria. they're going to reap in joy. E no verso 6, And in verse 6, ele diz assim: aquele que leva
The one who brings a preciosa semente, the precious seed, andando e chorando, walking and crying, voltará sem dúvida com alegria, will come back with joy, trazendo consigo seus molhos. bringing back their móveis. O que o último verso 6 diz? Sheaves. Então é isso. Trazendo consigo seus Sheaves. semente aqui no hebraico. Seeds here in Hebrew, A palavra semente no hebraico the word Hebrew in the word seed in Hebrew é zera is azera ou hazera, a semente. or hazera, the seed. Eu estava lendo esse texto essa semana I was reading this text this week, e todas as vezes que a gente lê o texto and every time I read this text e a gente vê a palavra semente, and we see the word seed, a gente logo pensa we think que é uma semente de uma plantação. that it's a seed for plantation. E quando eu fui exegeticamente olhar o texto, And when I went to the text to look again, a palavra zera ou hazera no original hebraico the word hazera in Hebrew quer dizer uma semente de uma descendência. it means a seed of descendancy, Uma semente de uma geração, a seed for a generation, uma semente de um povo, a seed for people, semente da palavra de Deus a seed from the word of God que seria plantada that is going to be planted através do ensinamento do pai para o filho. through the teachings in a father and son, Ou seja, or being os que estavam dizendo, who was saying o que Deus estava dizendo what God was saying, é que aqueles que levavam the one that brought a preciosa semente the precious seed na descendência do seu in ventre, the descendancy of their womb, no seu interior, in their interior, na sua raiz, in their roots, na sua alma, in your spirit, carregava consigo they brought with themselves também a palavra de Deus, also the word of God, porque eles carregavam ela, because they carried existia uma promessa a que, promise sem dúvida, that without a doubt, aqueles que carregavam esta semente, those who carried this seed, eles iriam se alegrar novamente. they will rejoice again. É como se Deus estivesse dizendo para eles: It's almost if God was telling them, seus filhos foram mortos, your son and daughters were killed, o ventre da sua mãe foi aberta, the womb of your mom was opened, e os filhos foram retirados à força e mortos. and your children was removed forcefully. Mas Deus está dizendo But God is saying, que quando eu os retornar para casa, when I return you home, eu vou entregar na mão de vocês I'm gonna give to you in your hands aquilo que o inimigo de vocês what the enemy, your tomou de enemies, have vocês, taken from you, aquilo que o inimigo de vocês what the enemy matou vocês. has killed for Deus over está you. dizendo God is saying, para alguém aqui nessa noite God is telling someone here que tonight aquilo que foi tomado de você, that what was taken from you, quem sabe seja o seu filho, maybe it was your son, quem sabe seja o seu trabalho, or was your job, quem sabe seja a sua fé, maybe it was your quem faith, sabe seja a sua it esperança. could have been your Deus faithfulness. está dizendo: God is saying, eu vou tirar vocês I'm gonna take you out deste cativeiro. of this captivity. Essa é a noite This is que tonight. eu vou libertar a sua alma, This is the night I'm gonna free e eu you, vou libertar a sua and casa, I'm gonna free your eu house. vou libertar a sua I'm família, gonna free your e family vou restaurar a sua sorte. and restore your luck. Eu tenho boa notícia para você. I have good news for Eu you. tenho boa notícia para I você. have good news for O you. mesmo Deus The same que God restaurou that a restored sorte de Israel, the luck of o Israel, mesmo Deus the same que God foi com Israel no exílio, that went with Israel in the exile, nada in nothing foi capaz de deter o seu poder. was able to stop his Foi power, capaz de deter o seu poder. was able to stop his A power Babilônia in Babylon.
não deteve o seu poder. it didn't stop his power. A prisão não deteve o poder de The Deus. prison didn't stop the power of O mal God. que fizeram contra eles não deteve o poder The de evil Deus. that they did over their lives didn't stop the power of Porque God. Because the tears, lágrimas no seu rosto the tears on their é faces sinal de colheita. were signs of sowing and reaping. Lágrimas no seu rosto The tears over your é face sinal de is a colheita. sign of reaping. Deus está dizendo para alguém aqui God is telling somebody que here os que com lágrimas celebram, that those who have tears on their face celebrate, que com lágrimas semeiam, that those with tears sow, com júbilo vão ceifar. with jubilee will be satisfied. Que as lágrimas que estão no seu rosto, That the tears on your face, Deus God vai will fazer se tornarem uma colheita. turn this into a reaping. Fica de pé comigo. Stand with me. Salmo 126, Psalms 126, verso 6, verse 6 diz: says, semear coisas boas plant things that are good em tempo de dor não é fácil, in times that are suffering. Your suffering is not easy. mas quem tem grande desejo But who has a big desire e grande sonho and a big dream jamais deve desistir, should never give up. pois ao seu tempo It is your time. Deus fará com que você colha When it is your time, God is going to essas help you sow lágrimas these tears com alegria. with joy. Amém? Amen. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos cantar o louvor e eu vou orar pela sua vida. I'm going to pray over you. I'm going to invite the worship team up here. Talvez Maybe em meio às lágrimas in the tears, você tenha se perguntado: you have asked yourself, onde está o meu Deus? where is my God? Talvez na sua dor Maybe in your pain, você tenha se perguntado: you have asked yourself, aonde está Deus? where is God? Mas nessa noite, But tonight, o Espírito Santo, the Spirit, the Holy Spirit, que nunca nos deixou sozinhos, that has never left us by ourselves, que nunca te deixou sozinho, that never left you by yourself, Ele vai enxugar He will wipe dos seus olhos your eyes, as lágrimas. the tears. Nós vamos cantar We're going to be singing, Temer por quê? Jeová Jiré. E nós vamos cantar esse louvor e eu vou orar pela sua vida. we're going to sing this worship song, and I'm going to pray over your E eu life. encerro dizendo duas coisas. And I'm going to end by saying two things. Existem duas bênçãos There's two blessings that exist para aqueles que semeiam com lágrimas. for those that plant with tears. Primeiro, First, eles vão colher they're going to reap com cânticos de alegria. with songs of joy. Segundo, Second, eles vão voltar. they're going to come back. Eles vão voltar. They're going to return. E a Bíblia diz And the Bible que says eles vão voltar they're going to come back sem dúvida, without a doubt, com alegria, with joy, trazendo consigo bringing with them aquilo que eles plantaram. what they have planted. E a minha pergunta para você é essa And noite: my question for you tonight is, nas suas lágrimas, in your tears, o que é que você está plantando? what are you Você planting? está plantando adoração Are you planting worship? ou você está plantando reclamação Are you diante de planting Deus? complaints over God? Porque se você estiver plantando Because if you're planting adoração adoration no meio da in the dor, middle of pain, no meio da in the dificuldade, middle of difficulty, Deus vai inverter God is going to invert o quadro da sua vida. the portrait of your E o life. texto And the diz text que says você vai voltar, that you're going to come back sem dúvida, without a doubt, primeiro, first, com alegria, with joy, segundo, second, trazendo aquilo que você plantou. bringing back what you have Por planted. isso eu aconselho você, That's why I advise comece a you, levantar a sua voz agora, raise your voice right porque now, Deus vai entrar dentro deste because problema, God is going to enter in this vai
vai entrar problem, dentro dessa casa God is going to enter this house. e vai começar a ouvir o teu And He's clamor. going to start hearing your call for Levanta a sua Him. voz. He's going to hear your E voice. comece a clamar a Deus. Raise your voice and start calling E on dizer, God. Deus, And say, God, Comece start a realizar o realizing milagre. the miracle minha vida. in my life. Comece Start a fazer doing aquilo what que o Senhor quer fazer. the Lord you want to Levante a do. sua voz. Lift up your Levante a voice. sua voz e Lift up cante. your voice and say, Isso, vai. As águas não vão afundar, pois estás comigo. Levante a sua voz para adorar. raise your voice to worship. Não estou no esconderijo. No esconderijo, não estou sozinho. Temer por quê? Levante a sua voz e diga: Lift up your voice and say, Temer porque se eu estou guardado. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio. Já tem alguém aqui na frente clamando, dizendo: Deus, Haja o que houver. entra com providência. come with providency, Lord. Entra com providência. And with providency, Lord. Eu creio em ti. Eu não Vivo do que creio. mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio A tempestade, diga. a tempestade. Isso. E o vento forte não vão roubar. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte. não vão roubar a minha fé em ti. Em ti, em ti. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Segura. Temer por quê? Diga. Temer porque Se eu estou, meu bem, ora com a irmã Ludmila, põe as mãos sobre a vida dela. Nunca perdeu batalha. Alguém, seu nome é alguém, Somebody, se quiser sair do seu lugar, vier aqui, vamos orar por você. if anybody wants to leave their Já spot tem and uma come irmã to the aqui. altar, we're going to pray for you. There's already a sister here. Quero orar pela sua vida. I want to pray over your life. Eu quero orar pela sua I vida. want to pray over your life. irás prover de novo. Já tem mais um irmão. We have one more brother. Eu não vivo do que. creio, irás prover de novo. Tem mais uma irmã aqui. We have one more sister. Creio em ti. Pastores, ajude aqui, pastor. Ajude a orar pelo irmão Ícaro. Eu queria com a irmã. Isso, vem cá mais um irmão. Evangelista Fernando, ore por ele, por gentileza. Pastora Meire, Pastor Amady. mais uma. Isso. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. há uma glória de Deus aqui nesse lugar. There's a glory of God here tonight. Vento forte Tarabaçandarabacá. Para minha fé, em ti, nada vai roubar. Nothing is going to take. Em ti, meu Deus. em ti, meu Deus. Temer por quê? Tira a foto dele. Temer por quê? Missionária irmã Leni, Se eu estou por gentileza. Isso, isso. Pode orar, pode orar. Keep praying. Keep praying. Seu nome é
Senhor me falou que tem pessoas aqui ainda que estão aí aí na igreja, The Spirit of God told me there's people here at que church estão vivendo como se estivesse como Israel, that are living like the Israelites, aprisionadas. imprisonated. Mas o Senhor está dizendo But the hoje Lord is saying tonight que Ele está libertando você. that He is freeing you. Se você não sair e vier If aqui, you don't leave here and eu come vou here, aí e vou trazer você. I'm gonna come there and grab you. Porque hoje Because Deus, tonight God, porque hoje because Deus, tonight God, Deus está trazendo liberdade God para is você. bringing freedom over your life. Sai do seu lugar Leave your place e vem aqui, and come to the altar. porque hoje é a noite da tua libertação. Because tonight is the night of your freedom. Meu bem, ora com essa moça aqui, por gentileza. Isso, essa menina de preto, essa moça aqui, perto da irmã Natália. Fecha os seus olhos, fecha seus olhos. Close your eyes. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Existe tá vindo mais gente. Existe um trabalho que Deus está quebrando aqui na vida de alguém aqui hoje. There is a work being broken here by Olha, God. quando eu disse para você When I told you que Israel estava aprisionada, that Israel was being eu não captivated, estava brincando. I was not playing. Deus hoje God tonight está libertando pessoas is freeing de muitos e muitos anos, people of many years, muitos e muitos many anos and many years de sofrimento. of sufferment. Mas hoje o Senhor está dizendo: But here the Lord is eu saying, vou colocar I'm going to put novo cântico a new na song tua boca, in your mouth, novo cântico a new song nos teus lábios. on your lips. Olha aí, tem mais gente vindo There's aí. more people coming. Levanta sua voz e diga: Lift up your voice tempestade. and say, A tempestade Isso, vem. e o vento Ora. não vão Vou para minha fé. em ti, meu Deus. A tempestade. Isso. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh, lavacandarabasandaraia. Temer por quê? Temer porque Se eu estou cavado por quem nunca perdeu. batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Nunca mais. never Nunca again, mais. never again, Nunca mais. never again, Nunca mais. never again, Nunca mais. never again, Nunca mais. never again. De novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Prover de novo, eu creio em ti. Deus, eu dou uma ordem agora. Eu não permito, Senhor. O Senhor sabe o que eu quero dizer. Eu não permito. Temer porque se eu estou pagado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover Vem de novo. Eu creio em ti. Em nome de Jesus. Eu não vivo do Nome de que Jesus. vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Espírito
Espírito do Senhor está sobre este lugar. The Spirit of God is over this place. Deus fala com você nessa noite. God is talking to you here tonight. Que essa prisão, That this prison, seja qualquer que for ela da sua vida, doesn't matter what it is in your life, jamais virá sobre a sua vida novamente. it will never come back to your life again. Eu falo isso com base na palavra I de say Deus. this in base of the power of God and the Word of God. Porque a Bíblia diz: Because the Bible says, se o Filho vos libertar, if the Son frees us, você vai ser livre de verdade. we are free indeed. Israel foi liberta Israel was free, e eles cantaram o cântico da vitória ao and they Senhor. sang the song of victory. Deus está colocando na sua vida, God is putting in your life, na sua boca, in your mouth, o canto da vitória, the song of victory, o canto da alegria. the song of joy. Vocês aí atrás recebem também em nome de Jesus? You there in the back, receive in the name of Jesus. Levante a sua mão, eu abençoo a sua vida no nome de Lift up Jesus. your hands and I bless you in the name of Jesus. No nome de Jesus. In the name of